Ô Rubio, boa noite, estão me ouvindo? Maria Campos, boa noite, você está me ouvindo? Por favor, dá um toque. José Dimas, está me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou perguntando pro pessoal aqui. Boa noite, Dimas. Boa noite, Neide. Todo mundo me ouvindo? Dá um sinal aí que tá ouvindo, tá bom o som? Tá ouvindo, legal. Gente, boa noite. Hoje, dia 26 de maio, 8 horas e 57 minutos. E nós hoje, toda terça-feira, é a aula do curso preparatório da EC, né? O que é o curso preparatório? É onde a gente passa para alguns alunos, boa noite Zineide, que estão aqui na sala, fazem parte do curso preparatório. Quando a gente começou essas lives, né? A princípio era para fazer as aulas que a gente não ia conseguir fazer presencialmente pela internet. E aí foi se desenvolvendo e chegou ao trabalho que a gente está realizando hoje. Mas toda terça e toda quinta, na terça a gente tem a aula do curso preparatório e na quinta a gente tem o Evangelho no Lar. E hoje é o dia da aula do Evangelho no Lar, onde a gente comenta um assunto pertinente às aulas do curso preparatório. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade, né? Espiritismo e sexualidade. Então, um tema assim, como é que o Espiritismo vê a sexualidade, quais os conceitos, né? Qual é a visão espírita desse assunto. E como sempre a gente faz uma preparação de ambiente, né? Onde a gente medita um pouco, relaxa o pensamento, a cabeça, e aí usa um livro, no caso eu vou usar novamente aqui o Pão Nosso, para fazer uma leitura de preparação. Nós fazemos a prece, depois da prece a gente lê a aula, né? No final, terminou a aula, pequenos comentários e nós vamos encerramos as atividades, tá bom? Então hoje vai ser uma aula não muito longa, né? Vai ser uma aula breve, mas bem proveitosa, tá bom? Então 9 horas nós vamos começar a nossa aula, porque nós fazemos essa aula em parceria, né, com a espiritualidade. Então existe um mentor espiritual do curso, e existe sempre os alunos espirituais também participam dessa aula. Então é uma troca de informações e também compartilhamento nesse período, tá bom? Então eu vou pedir também que vocês, se estiverem passando alguma necessidade, alguma coisa, que mentalizem o seu mentor, mentalizem a espiritualidade, para que eles tragam para você inspiração no que fazer, como agir, né? Para que vocês possam adquirir as informações necessárias também para qualquer dúvida que apareça também, tá bom? Então vamos começar? Então eu vou pedir que vocês relaxem o pensamento, descansem a mente das atividades do dia, das dificuldades, dos problemas que nós vivenciamos ao longo desse dia, e que elevemos em vibração, em amor e carinho até a espiritualidade maior, agradecendo a presença dos nossos mentores, do mentor dessa sala de aula espiritual que está aqui conosco, nos inspirando e nos orientando, e que durante esse período de aula da nossa atividade, todos nós que estamos participando, mesmo online, possamos receber dos nossos amigos espirituais um passe de fortalecimento, de tranquilidade, de refazimento físico, mental e espiritual, para que no término saiamos dessa atividade mais calmos, mais tranquilos e refeitos. Boa noite, Soriano. E refeitos das atividades, né, do dia a dia, mais fortalecidos do dia a dia que estamos vivenciando, né?
A mensagem de hoje, inicial, é em espírito, está no livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é a mensagem 82. E ela fala o seguinte: mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos 8,13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado e estima na permanência sobre a terra. Valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Boa noite, Zé Rubens, boa noite a vocês que entraram, né? Então, a mensagem fala em espírito, justamente tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Com a questão da como o espiritismo vê a sexualidade. Nós vivemos sempre num mundo material e com esperanças de uma vida espiritual. É como se a gente não tivesse noção de que somos seres eternos, né? Como assim seres eternos? Seres que espiritualmente, em espírito, vivemos pela eternidade. E nesse processo de eternidade, nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos aprendendo. E a vivência física, ela nos coloca alguns obstáculos, algumas lições a serem aprendidas. Lições de como lidar com o nosso ego, lidar com vaidade, lidar com a sexualidade, lidar com as relações materiais, lidar com as relações humanas. Nós temos os nossos sentimentos, desejos, visões de vida, que são muitas vezes turvados, né, pela experiência física. Então, quando eu começo a compreender, me ver como um ser espiritual, numa vivência material e, portanto, com um tempo finito de experiência aqui, eu começo a entender que eu preciso aproveitar muito mais as oportunidades, as dificuldades, os problemas, seja o que for que a vida me coloque, porque é um período de aprendizado, é um período de evolução, de conhecimento, é um período onde eu sou testado em tudo aquilo que eu me comprometi antes de vir para cá. Dentro da visão espírita, né, a gente só vem para cá, dependendo do seu estágio evolutivo, através de um planejamento. O que eu vou fazer aqui, em quem eu vou viver, qual é a família, quais as experiências que eu vou passar por aqui. Então é um planejamento que é feito, um planejamento que é estudado e que eu me comprometo a executá-lo quando eu venho para cá. Só que no momento que eu entro, né, eu
eu entro no mundo material, que eu assumo esse corpo material, eu perco a consciência dos compromissos que eu fiz na espiritualidade. Eu perco a noção do que eu era na espiritualidade. Eu venho aqui simplesmente, vamos dizer assim, de memória limpa, né? É como se pegasse um computador e limpasse. Boa noite, Cristiane, como é que você está? Como se eu abandonasse aquilo lá para que eu viesse aqui limpo, pronto, para experienciar as coisas, não com as experiências que eu tive, mas adquirir novas experiências. E aqui vão ser avaliados conceitos, atitudes e posturas que em outra existência eu acreditei ter resolvido, melhorado, né? E é justamente isso que é viver em espírito. É eu entender qual o papel que a vida me traz. É olhar aqui a vida não como uma fonte de castigo, não como uma fonte de tristeza, de dor e sofrimento, não. Aqui é um campo, é uma escola, né, onde eu venho me aperfeiçoar. Por que o espírito precisa do corpo físico para se aperfeiçoar? Porque o corpo físico ele tem características que me obrigam espiritualmente a desenvolver outras capacidades para dominar, para controlar. O meu corpo, o meu cérebro, ele tem uma espécie de vida, né? Dentro de mim, dentro de vocês, existe um universo, né, de átomos e de íons, de quarks, de um monte de partículas elétricas, né, de pequenos minúsculas, a vida dentro do meu próprio corpo, né, as moléculas que vivem dentro dele, as bactérias que vivem dentro dele, os vírus que vivem dentro dele. Dentro do meu corpo existe uma vida. E essa vida é controlada. Boa noite, professor. Estou bem, graças a Deus. Eu também estou bem, Cristiano, né? Muito obrigado por ter aparecido, ter vindo aqui hoje, né? Saudade de vocês. Então, meu corpo físico ele tem toda uma característica. É como se eu fosse aprender, vamos dizer assim. Dentro desse corpo, eu venho aprender a dominar sentimentos, emoções e desejos. Vamos deixar assim, né? Não vamos nos aprofundar muito, porque para não baralhar a cabeça. Então, quando eu venho nesse corpo, eu vou trabalhar coisas que são, vamos dizer assim, são barreiras para a minha visão espiritual. Aqui eu sinto dor, aqui eu sinto fome, aqui eu sinto desejo, aqui eu sinto raiva, aqui eu sinto amor, aqui eu sinto todos os sentimentos, e todos extremamente aumentados, né? Aí aqui eu vou ter uma relação de família, eu vou ter uma relação social, eu vou viver num local onde a minha existência espiritual ela se torna uma pequena lembrança, um átimo, né, da lembrança. E eu tenho que aprender nesse campo de provas que é a vida terrena, a aprender a lidar com o meu corpo, lidar com os meus pensamentos, lidar com os meus sentimentos, lidar com as minhas emoções. É o corpo físico que me produz isso. Entendendo que mesmo depois que eu desencarne, essas sensações ficam ainda, durante um bom tempo, incorporadas no meu perispírito. Mas a gente não vai falar de perispírito hoje, vamos falar apenas dessa relação dos desejos da nossa vida material com o conceito espiritual que nós possuímos. Então, como os seres foram criados, segundo o livro dos Espíritos, né, simples e ignorantes, né, são seres que foram criados, sem noção de nada, e fomos evoluindo geração após geração, reencarnação após reencarnação, e nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, e o nosso corpo vai mudando também. Em épocas imemoriais mais antigas, né, a gente teve corpos muito mais primitivos. O homem de Neandertal, né, o Homo sapiens, né, o homem de Cro-Magnon. Então os nossos corpos eram rudes, nossos corpos ainda eram muito primitivos. E o nosso cérebro também. E conforme nós vamos evoluindo, né, vamos lidando com essas barreiras e vamos crescendo, os nossos corpos também vão
evoluindo, melhorando. O nosso cérebro, o pensamento também vai evoluindo e melhorando. Então, nesse processo de crescimento, de evolução, nós vamos entendendo melhor como é que como é a nossa vida, né? Qual é o nosso objetivo de crescimento dentro do mundo material. O que nós estamos aqui aprendendo, para que serve tudo isso? Dentro da questão da sexualidade, que é o objetivo hoje da aula, nós, eu e vocês, né, principalmente nós espíritos, concebemos as coisas da seguinte maneira. Conforme o meu processo evolutivo, eu venho no mundo com a sexualidade masculina ou sexualidade feminina, ou também a gente nasce também com a sexualidade. Hoje tem a questão de gêneros, né? A gente pode vir com a homossexualidade tanto feminina quanto masculina, como a gente pode vir assexuado, ou várias experiências de existência dentro da sexualidade. Então, portanto, hoje, boa noite, Cíntia, tudo bem? Eu posso vir, né? O Edson, tudo bem? Como é que foi a operação? Tudo tranquilo? Se foi tranquilo, dá um joinha pra gente aí. Então, em cada vida, eu venho fisicamente com o corpo necessário para as experiências que eu tenho que vivenciar aqui. Então, isso pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser ou outro tipo de vivência dentro da área da sexualidade. A gente precisa entender que a sexualidade, espiritualmente falando, ela é o manancial da criação. É através da sexualidade que a vida humana na Terra ela se manifesta, né? E ela precisa ter algumas características para que a gente possa exercê-las, que são os feromônios, que é a atração, que é o desejo, que é o prazer. Então tudo isso faz parte do processo para que a gente desenvolva a sexualidade. O problema da sexualidade boa noite, dona Antônia, é quando há uma deturpação por causa do meio social que a gente vive, tudo isso, mas que é uma criação mais humana do que propriamente espiritual. Então a gente vai estabelecer, conforme cada cultura e cada momento da Terra, conceitos do que é sexualidade e como ela deve ser exercida. Então, dentro da visão espírita, não existe diferença com relação se você é homem ou mulher. Para nós somos seres espirituais vivendo uma experiência feminina, uma experiência masculina ou um outro tipo de experiência dentro do campo da sexualidade. Tudo isso serve para que a gente aprenda a compreender, né, a entender e a controlar o nosso veículo material para que ele tenha uma melhor qualidade nessa área. E veja bem, também a sexualidade, também quando ela é mal trabalhada, mal vivenciada, ela vai gerar muitos dramas, muitos problemas, muitas dificuldades, né, que também serve para que o homem, quando encarnado no meio social que ele vive, ele possa entender isso e ir melhorando, né, evoluindo socialmente também. Para quê? Para que haja cada vez menos atritos também nessa área. Uma sociedade só evolui, ela só recebe espíritos mais evoluídos quando ela evolui num todo, né? Evolui positivamente num todo, inclusive nessa questão da sexualidade. Então eu vou dar um trechozinho aqui da nossa 18ª aula, onde ele fala assim, né? Fala o seguinte: para uma melhor compreensão do assunto, faz-se necessário a conceituação dos termos amor, sexo e sexualidade. Olha só, amor, sexo e sexualidade. O amor é o ponto de partida de todas as aspirações humanas. E seu ponto alto é o amor de Jesus, que Jesus ofereceu à humanidade. O sexo, não sendo patrimônio da humanidade, é bênção divina, decorrente do instinto sexual como força poderosa na busca dos valores íntimos e que muitas vezes
é erroneamente confundido com amor. A sexualidade é definida pelas preferências, predisposições ou experiências sexuais de um ser, que define sua identidade e que determinam cada período da encarnação. Em algumas partes do mundo, a sexualidade ainda é considerada uma ameaça aos valores morais e religiosos. Quando vivenciada de maneira exacerbada, aproxima mais incessantemente o homem de sua natureza animal, né? Então vamos colocar aqui, deixar claro aqui, que ele coloca amor, sexo e sexualidade. Amor, como ele coloca aqui, né? O amor é o ponto de partida de todas as aspirações humanas, né? É o ponto alto e é o amor que Jesus ofereceu à humanidade. O sexo, né? O sexo, não sendo patrimônio da humanidade, ou seja, o ato sexual em si não é criação do homem, né? É um presente divino. Foi Deus que colocou na gente o desejo do sexo, da prática do sexo. Para quê? Para que a gente se una, para que a gente se reproduza, para que a gente participe da vida. O sexo não é só para reprodução. Se fosse só para reprodução, seria muito complicado. Mas também é para que a gente tenha prazer, para que a gente tenha um equilíbrio também do nosso sistema hormonal, tudo isso. Então o sexo é um presente de Deus, né? É uma bênção divina, decorrente do instinto sexual como força poderosa na busca dos valores íntimos e que muitas vezes e erroneamente é confundido com amor. Então sexo não tem nada a ver com o amor, né? Amor é uma coisa, desejo sexual, parte sexual é uma outra coisa. E a sexualidade é como as preferências e predisposições ou experiências sexuais de um ser, né? Que definem a sua identidade e que determinam cada período de sua encarnação. Então o amor é algo que está acima, é um objetivo maior, mas o amor é um sentimento humano, né? O amor ele surge na sociedade há pouco mais de 2, 3 mil anos, que o conceito de amor ele começa a surgir na sociedade. O amor ele é um exemplo, né, da escala evolutiva do homem, de como ele acaba criando o amor. O amor tem nada a ver com instinto de proteção, instinto de preservação, não. O amor é um sentimento mais elevado de preservação minha e do outro. Amor é um ato mais elevado e sublime de você se doar pelo outro, fazer o bem do outro, querer o bem do outro, é algo muito mais elevado. Dentro disso, né, existe uma dádiva que Deus nos deu, que é a dádiva do sexo, né, de você ter a prática de praticá-lo de forma equilibrada, de forma saudável, que traga para você equilíbrio, prazer, e também haja também o processo reprodutivo, porque é através da sexualidade que os homens se reproduzem, as mulheres se reproduzem, enfim, os espíritos ele vem para a Terra, né? E a sexualidade é como é que você pratica o sexo, conforme as suas experiências, as suas inclinações, os seus desejos que você vai exercer aqui. Pode ser de várias formas a sua sexualidade, mas é uma coisa ainda, o Espiritismo ele não condena a sexualidade, porque ele compreende que é um processo evolutivo e de aprendizado. Nós vamos cometer muitos equívocos e erros dentro do nosso processo evolutivo, né? E a sexualidade também, nós vamos cometer muitos equívocos e muitos acertos. Isso faz tudo parte do processo evolutivo. Mas como ele diz aqui, quando em algumas partes do mundo a sexualidade ainda é considerada uma ameaça aos valores morais e religiosos. Quando vivenciada de maneira exacerbada, aproxima mais intensamente o homem de sua natureza animal, por valorizar mais as sensações que o afeto verdadeiro. Mas também a sociedade muitas vezes,
como eles têm uma visão deturpada da sexualidade, e ela acaba agredindo as pessoas que, vamos dizer assim, elas têm uma orientação diferente daquilo que é do conceito social. E acabam sendo muito agressivas e violentas com as pessoas, e o pior de tudo, as pessoas começam a ter suas vivências e a sua sexualidade vivenciar de uma forma escondida, né? De uma forma à parte. Então é muito comum a gente observar as pessoas que têm uma vida durante o dia e outra vida à noite, né? Então a gente vai ver muito isso por causa dos conceitos das cobranças sociais, mas não é assim que o espiritismo, né, ele vai ver a questão da espiritualidade. Eu sei que falar de espiritualidade é um negócio muito gera algumas reações um tanto quanto nervosas das pessoas, né? Ainda é um tabu muito grande, mas com o tempo a gente vai quebrando esses tabus aí, né? No Livro dos Espíritos, na questão 100, é colocado o seguinte, né? que trata sobre a escala espírita, né? Observa-se que a terceira ordem, ou dos espíritos imperfeitos, é caracterizada pela natureza corrompida do ser. Na segunda ordem, ou dos espíritos bons, há a predominância da natureza espiritual sobre a material. E na primeira ordem, a dos espíritos puros, podemos dizer que o ser não busca mais a satisfação de seus instintos sexuais, nem a banalização da necessidade fisiológica, mas sim a exteriorização dos sentimentos elevados e o que o conduzem à felicidade. O sexo na criação divina é força atrativa e criadora, presente em todo o universo, e como tal, encontra-se em todos os estágios de evolução dos seres. É muito mais que sensação, é energia que deve ser direcionada para o bem. O problema não está no sexo, sim na relação, quando ela é deturpada entre as pessoas. Sim, Dimas, quando você usa a sexualidade como uma forma de dominação, de uma forma de sofrimento, de penalidade, de dor a outra pessoa, é complicado. E o pior é que essa questão ela se eleva também na espiritualidade, né? Como é que eu vou colocar para vocês assim? Emmanuel coloca bem no livro Ensinando no Nosso Lar, acho que é o Nosso Lar que ele coloca também essa colocação. Quando as estão tendo a sua relação sexual pautada no amor, no carinho, no afeto, na honestidade, no respeito, vamos dizer assim, os espíritos, né, os amigos espirituais, protegem o lar, o local, né, para que os espíritos obsessores, os espíritos, vamos dizer assim, numa escala evolutiva menor, não atrapalhem essa relação, para que essa relação seja exercida na sua plenitude de amor, de carinho e de afeto. Então eles protegem o lar, né? o local da relação do casal e dos companheiros. Agora, quando ela é feita de uma maneira banalizada, de uma maneira, vamos dizer assim, sórdida, você abre portas para que vários espíritos inferiores e que se nutrem do prazer do ato sexual, vamos dizer assim, despreparado, inconsequente, né? Eles vão se aproveitar e sugam muito a tua energia, né? Então não é algo que te dá prazer, ele te dá dor e sofrimento. É quando você pratica o ato e no final, em vez de estar feliz e alegre, você está triste, você está incompleto, você não está alegre, não está feliz. Então a sexualidade é algo muito, muito sério, entendeu? O ato sexual entre o casal, entre os companheiros, tem que ser provido, né, de carinho, afeto e respeito. Senão você vai. É como se você fosse usar uma forma bem clara e objetiva. Né? Existe o filme romance, vamos colocar assim, né? Então existe o romance, aqueles filmes lindos, maravilhosos, românticos. Na hora da sexualidade, eles são protegidos. E existem os filmes que são
mais erotizados, né? Aí a plateia está presente, né? É quase ao vivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado também na forma com que a gente se lida com a nossa sexualidade, para a gente não atrair também irmãozinhos aí que vão se nutrir da nossa própria energia. E a energia sexual é algo tão forte, tão potente, que ela gera vida, ela gera prazer, ela gera satisfação, ela gera bem-estar, ela gera tranquilidade, ela gera qualidade de vida, né? Então, quando ela é bem trabalhada, a sexualidade é uma maravilha na pessoa. A pessoa com a sua sexualidade bem trabalhada, tranquila, resolvida, é uma pessoa feliz. A pessoa com a sua sexualidade mal resolvida, mal trabalhada, mal realizada, vira, sabe? Ela vira um joguete aí na espiritualidade. Então a gente tem que prestar muita atenção em como a gente está lidando com a nossa sexualidade. E como a gente falou, o amor é uma coisa, sexo é outra, sexualidade é outra. Então aquele ato de você confundir sexo com amor é um equívoco, né? Agora, exercer a sua sexualidade, olha bem a colocação, exercer a sua sexualidade com amor, com carinho, com respeito, já é outra coisa, né? É fazer com amor, é fazer com respeito, é fazer com, sabe, é querer ser feliz e fazer alguém feliz com aquele ato. E isso é bacana, isso vai gerar frutos muito, muito bacanas. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão aí da sexualidade, que vem sendo muito mal trabalhado ultimamente, né? Virou quase uma batalha, né? Uma guerra aí que não leva ninguém a nada. O Espírito André Luiz nos diz o seguinte: o sexo reside na mente, expressar-se no corpo espiritual e consequentemente no corpo físico, por santuário criativo do nosso amor perante a vida. E em razão disso, ninguém escapará dele, né? Escarnecerá dele, e desarmonizando-se-lhe as forças sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Deixa eu ler de novo aqui. O sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo do nosso amor perante a vida, e em razão disso ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desassociar a si mesmo. Então, então ele começa na cabeça, vai ao espírito e manifesta-se no corpo, né? É bem interessante que ele fala também aqui, né? O sexo na criação divina é força atrativa e criadora, presente em todo o universo, e como tal encontra-se em todos os estágios de evolução. Novamente repito isso daí. E ele coloca aqui mais na frente, né? Geralmente a sociedade denomina o que é normal e anormal, e o ser é classificado segundo sua orientação sexual, heterossexual ou homossexual. A primeira palavra vem do vocábulo grego héteros, que significa diferente, e refere-se à atração sexual entre indivíduos de sexo oposto. A segunda, no termo grego homos, quer dizer igual, mesmos, e sexo, mesmo sexo. Define-se a atração física, emocional e estética entre os seres do mesmo sexo, né? Então, portanto, gente, é a nossa forma da gente lidar com a sexualidade, cada um dentro daquilo que ele vai ter que vivenciar nessa encarnação. No século XIX, a homossexualidade foi definida como desvio sexual, tornando-se assim, dentro da sexologia, uma forma degenerada de relacionamento. Mas isso foi no século XIX, tá? Isso depois, agora no século XX, foi modificado, e hoje a gente tem uma visão completamente diferente com essa teoria do gênero e tudo. Dentro da visão espírita, a gente classifica o seguinte: o espírito, ele é assexuado. Eu, espiritualmente,
não é nem homem nem mulher, é o espírito, é uma energia, né? É uma energia que não se define por homem ou mulher ou por sexualidade, mas ele possui sentimentos e atrações ainda conforme o seu estado evolutivo. Então, quando eu venho aqui exercer uma atividade na Terra, eu trago também as experiências de vidas anteriores e as minhas preferências e as minhas orientações dentro do campo sexual, né? Então, se uma vida minha como homem foi muito marcante, muito forte, muito presente na minha vida, eu venho como mulher, né? Evidentemente que eu vou sentir uma atração por uma outra mulher, mesmo um corpo físico feminino. Mas isso também é uma forma de eu aprender a lidar com outra coisa, não só com desejo, com prazer, mas é a relação de afeto, de carinho, de amor que eu posso ter com a outra pessoa, né? Mesmo que tendo mesmo sexualidade que a minha e vice-versa. Olha só como uma coisa comigo é complexa, mas ao mesmo tempo é simples. Então eu vou vir para cá com o meu preparo, né? Com o meu preparo espiritual, com o meu planejamento espiritual, para vivenciar essa relação. E muitas vezes a gente vem, entre aspas, diferente daquela sociedade para estabelecer um padrão de rompimento com aquela sociedade, para que aquela sociedade comece a encarar a todos como igual, né? Que não existe só uma verdade, a verdade estabelecida por ela, mas existem outras verdades. Houve um seminário de sexualidade no Brasil, acho que em 2006, 2016, uma coisa assim, já tem um tempo. E perguntaram para a médica que estava fazendo uma conferência americana quantos gêneros ou sexualidades que existiam. E ela fez uma pergunta simples, né? Ela falou: quantas pessoas existem na Terra? Mais de 6 bilhões de pessoas. Então existem 6 bilhões de formas de exercer a sua sexualidade, né? Então cada um tem as suas características, a sua forma de lidar com a sua sexualidade. Agora cabe a cada um respeitar isso, né? A sexualidade de cada um, a orientação sexual de cada um, mas também cabe a nós, né, aprender a lidar com a nossa sexualidade de uma forma digna, de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, tanto para com você, para quanto o seu companheiro, né, ou a sua companheira, o seu parceiro ou sua parceira. Então precisa estabelecer uma questão ética e moral disso daqui, né? Então, saber respeitar, não se tornar o sexo uma coisa promíscua. Então você não conhece ninguém, não sabe quem que é, né, e vai banalizando a sexualidade. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é você desenvolver uma sexualidade sadia. E a sexualidade sadia é aquela sexualidade que eu estou bem comigo, com a minha orientação, do jeito que eu me sinto bem, comigo e com o meu parceiro, com a minha parceira, com o meu companheiro, com a minha companheira, e com a sociedade que está à nossa volta. A gente não pode esquecer, gente, que tem... Se a gente for pegar lá na época da Grécia Antiga até o Império Romano, Sócrates, por exemplo, quando ele foi tomar cicuta, no local estava a esposa dele e o namorado dele. Alexandre o Grande também, ele tinha uma relação bissexual. E Adriano, imperador romano, também tinha sua homossexualidade. E era vista naquela época com grande naturalidade, com grande tranquilidade. Isso até meados do século XVII e XVIII. Depois entra a religião de uma maneira meio castradora, uma visão extremamente estranha, né? Porque ela começa aí no caso a gente teria que falar sobre a história das religiões e como é que surgiu o celibatário, o celibato dentro da Igreja Católica. E a gente não pode esquecer que existiam muitos padres, existem padres em alguns segmentos católicos do Oriente que são casados, assim como pastores, né? Então, mas em determinado período começou-se uma caça às bruxas, as pessoas com uma orientação sexual fora
dos parâmetros da religião vigente naquele momento. E não é bem assim, né? A gente vai ver até hoje a quantidade, dentro da própria Igreja Católica e de outros segmentos religiosos, de pessoas com orientações sexuais diferentes, né? E não é por isso que eles deixam de ser bons padres, bons pastores, bons oradores. Isso não tem nada a ver. Isso o que tem a ver é o seu desenvolvimento moral, né? A relação de respeito para com ele e para com o outro. Mas ainda a gente vai conseguir chegar a um denominador comum bacana. O item B dessa aula, né, o tema é não julgue, mas compreenda. E é isso que é importante, né? A gente precisa aprender a ficar julgando os homens, a gente precisa compreender o outro e o outro nos compreender, porque também a gente não é muito, né, a gente não é muito normalzinho com as coisas também não, né? Dizia o filósofo grego Protágoras, né, que o homem é a medida de todas as coisas. Pode ser de fato, né, do ponto de vista filosófico científico, porém, quando a questão é analisar o comportamento alheio, recomenda-se, em primeiro lugar, cautela e bom senso. Prudência, bom senso e prudência, já que, como ensinava o Mestre Jesus, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra, né? O qual de nós pode realmente sequer pensar em atirar a primeira pedra? Ou seja, todos nós temos as nossas coisinhas, né? Além disso, né, o excelso amigo nos alerta, né, para a responsabilidade de julgar o próximo. Não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, serei medidos. Está lá em Mateus 7, 1 e 2. Na verdade, nenhum de nós gosta de ser julgado pelo outro. Essa é mais uma razão para que não nos disponhamos a julgar ninguém, nem mesmo em pensamento. Então, a gente tem que aprender a lidar, a conviver com as pessoas, respeitando as pessoas na sua individualidade, no jeito que elas são, como elas são, na vida que têm, como elas exercem a sua vida, e não ficar julgando se está certo, se é errado, condenando. Isso não faz bem para ninguém, né? E faz a gente uma sociedade extremamente agressiva e violenta, e que não traz benefício, né, nenhum. Eu tenho a felicidade de trabalhar com muita gente, inclusive dentro da casa espírita, né? Eu sempre trabalhei assim, a nossa casa sempre foi muito aberta, né, à diversidade, e eu sempre recebo todos aqueles que vão, independente do seu segmento, da sua orientação, sempre com muito respeito. E graças a Deus sempre foi uma coisa muito boa e muito legal, né? Nós temos assim várias pessoas que participam na casa e que elas se sentem livres, se sentem acolhidas, recebidas, porque não são julgadas, não são avaliadas por conceitos tolos, né? Ou julgar a pessoa pela sua orientação, com quem ela anda. Não é nada disso não é nosso objetivo, né? Então a gente trabalha muito assim. E também no dia a dia também a gente tem essa prática. Então é compreender o outro, né? Para que também o outro nos compreenda. Porque se a gente também pudesse falar as coisas que passam na cabeça da gente, né? As maluquices que passam na cabeça da gente. Então, respeito, dignidade aos outros, respeitar as pessoas. A gente não tem que ficar julgando o outro pela sua vida pessoal particular. A vida pessoal e particular tua depende, cabe somente a você, não cabe a outro avaliar ou julgar, né? E vice-versa. Então hoje, oi Rosa, tudo bem? Então falar sobre sexualidade, falei do espiritismo, é falar sobre respeito, né? Sobre compreensão, e que cada um saiba dentro do seu processo evolutivo
compreender, né, a vivência de cada um. Quanto mais a gente se respeitar, quanto mais a gente se amar, quanto mais a gente compreender essa visão que foi colocada, né, que amor, do sexo e da sexualidade são coisas diferentes, mas que fazem parte do mesmo processo. Uma é aquilo que Jesus nos traz e falando o que é amor. Outro, o sexo é aquele presente divino que Deus nos deu. E a sexualidade, como é que a gente exerce esse presente divino que foi dado por Deus, né? Então é a atitude, a postura, o pensamento que vai fazer com que a gente se sinta melhor, se sinta mais tranquilo e tenha uma vida cada vez mais agradável, melhor, né? E mais digna um com o outro. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Vocês têm alguma pergunta? Algum questionamento? Ficou claro o que eu coloquei? Ou gerou alguma dúvida? Então, respeito para com o outro, respeito para com a gente mesmo. A sexualidade é uma coisa que você exercida com discernimento, com carinho, com respeito, né, de forma digna. Entender que existem muitas formas de você exercer a sua sexualidade, mas que deve ser feita com respeito, né, de uma forma digna com as pessoas. Não julgar para não ser julgados. Então tudo isso são coisas que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa entender como é que isso funciona. Respeitar as pessoas na sua diferença, na forma com que ela vê a vida, trazer para a gente mesmo dignidade, né? Dignidade, e ensinar para os nossos filhos, para as pessoas, ser dignos, né? É quando nos respeitamos e os outros, independente do sexo, religião, etc., viveremos melhor. Com certeza, dignos, né? Uma sociedade onde haja compreensão, haja respeito à individualidade de cada um, onde a gente não use dos nossos traumas, da nossa visão equivocada para submeter as pessoas a aquilo que nós acreditamos como sendo verdadeiro, mas na verdade você acaba muitas vezes trazendo muitas dificuldades. Eu trabalhei assim igual eu falo, eu vou contar um caso para vocês assim, para ficar bem, pra vocês entenderem bem essa situação. Há algum tempo atrás, aqui onde tinha o caso Vila Bartira, era perto da estação de trem aqui do Manuel Feio. E eu estava com 6 adolescentes na mesa, a gente estava conversando. Dos 6 adolescentes, né? Não me lembro, é um 7. Dos 6, 6 tinham tentado suicídio. Adolescentes. A maioria deles tinham tentado suicídio ou porque foram violentados, meninas que foram violentadas sexualmente, garotos com dificuldade de lidar com a sua própria sexualidade, pessoas que não compreendiam a vida que elas tinham, viviam uma vida diferente do que elas eram e viviam num conflito muito grande. Então isso provocou, observando as dores e sofrimentos desses jovens, né, a gente vai começando a entender como a gente tem uma responsabilidade enorme de ter uma sociedade mais respeitosa e tolerante, né, mais digna. E a gente tem que trabalhar com valores de honestidade, valores de respeito, de dignidade, né, de valorização da vida. Isso é muito importante. Senão, não adianta eu ficar passando atestado de santo. Quando fecho a porta eu viro um demônio, né? E não é assim que as coisas funcionam.
A gente precisa agir sempre com dignidade, com respeito e entender que um ato nosso pode provocar dor em muita gente, né? Então, respeitar, tratar com carinho, tratar com afeto, não como pessoas diferentes, mas como pessoas que são pessoas, são seres humanos, como eu sou, como vocês são, né? E todos nós temos alguma coisinha que nos diferencia um do outro. E isso é legal, é bacana, isso faz parte da vida, né? E a gente tem muita coisa para aprender ainda, né? Mas se a gente tiver um pouquinho de carinho para com o outro, de afeto para com o outro, de respeito para com o outro, a gente faz uma sociedade muito, muito melhor, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, né? É um tema, quando a gente faz pessoalmente, assim, vamos dizer assim, as coisas, é um debate bem bacana, saem vários questionamentos, mas mesmo assim eu creio que eu tenha conseguido passar para vocês essa visão, assim, né? Então o Espiritismo ele é acolhedor, né? Ele entende, ele compreende que hoje eu sou uma pessoa, na outra vida serei outra pessoa, em outra existência outra, mas tudo é um conjunto das minhas experiências de vida, de existência. E quanto melhor a gente trabalhar isso, melhor as coisas acontecem, né? Então eu estou muito feliz aqui porque deu tudo bem, né, Edinho? Você está ouvindo a gente aí, né? Hoje novamente nós fizemos o nosso grupo de oração, e foi muito bom isso daí. A Rosa está aqui com a gente também, a Cristiane está aqui hoje com a gente, a Diana, a Zineide, o Dimas, quem mais que entrou aqui, que curtiram a página, né? Não sei se estão assistindo, mas que curtiram a página, a minha mãe Antônia, Nardi, a Rosa, a Eliana, o Dimas, a Maria Campos, sempre aqui também, a Diana, a Cida, a Cíntia. Cíntia é uma amiga querida que há tanto tempo a gente não se vê, Cíntia, né? O Edson, o Décio Diniz também que entrou, o Santos, a Neide, a Soriane também, que é uma pessoa muito querida, o Tico também, que faz tempo que a gente não se vê, a Ercília, minha tia, o Zé Rubens, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido para vocês uma boa orientação, e agradecer novamente a oportunidade de estarmos juntos. Como eu sempre falo, compartilhe na sua página o vídeo, compartilhe no YouTube, divulguem a página para que a gente consiga atingir cada vez mais um número maior de pessoas. Ontem lá, eu estava vendo que o de ontem conseguiu 130 e poucas pessoas visualizaram, né? Vamos ver se a gente consegue chegar aí até 200 pessoas, será até mais. Mas muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, né? Nós vamos agora encerrar a nossa aula, e como a gente encerra, vamos encerrar com uma vibração e encerrar com uma prece. Então vamos levando nosso pensamento à espiritualidade maior, aos nossos mentores, agradecendo ao guardião, mentor dessa sala de aula, aos amigos espirituais também que participaram dessa aula. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, e em vibrações de amor e carinho, vibrar por todos aqueles que assistiram, que viram, que curtiram essa página, vibrar pela família de todos vocês, pela minha família, pelo meu sobrinho, pela minha irmã, pela minha que mora aqui em Itaquá, pela minha irmã que mora em São Paulo, pelos meus tios, pela minha mãe, pelo meu irmão. Vibrar por todos nós, que a gente tenha uma noite linda, maravilhosa, tranquila, que possamos dormir bem e acordar melhores ainda, e com esperanças de amanhã termos notícias cada vez melhores, que as coisas vão se acalmando, se equilibrando, se harmonizando, e que a gente veja passar o mais rápido possível esse tormento, e que a paz do Cristo nos abençoe todos os dias de nossa existência. Que assim seja. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, e até amanhã.